Olá, boa noite. A educação é um direito básico previsto em diferentes constituições. A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, assegura a educação como direito de todos e dever do Estado. Porém, quando refletimos sobre a educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, várias questões surgem em um espaço peculiar, onde se encontram duas lógicas opostas. De um lado, o princípio fundamental da educação, que é por essência transformadora, e de outro, a cultura prisional, que visa adaptar o indivíduo ao cárcere. O desafio aqui é encontrar caminhos para desenvolver uma educação emancipadora, um espaço historicamente marcado pela cultura da opressão, onde isola-se para ressocializar e pune-se para reeducar. De acordo com o artigo 83 da Lei de Execução Penal, todo estabelecimento penal, conforme sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas de serviço destinados a dar assistência à educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Assim, a educação dever do Estado é ofertada por meio de entidades públicas ou particulares, cursos especializados, conforme prevêem os artigos 17 e 21 da lei. Olá a todos, eu me chamo Débora e irei falar um pouco sobre a legislação da educação para jovens e adultos em privação de liberdade. No artigo 205 da Constituição Brasileira, diz que a educação é direito de todos e será promovida e incentivada visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o direito à educação é um direito de todas as pessoas, inclusive aquelas que estão privadas de liberdade. O direito para a educação dos presos está previsto também na Lei de Execução Penais, que é a 7.210 de 1984. No artigo 10, diz que a assistência ao preso e ao internato é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno ao convívio em sociedade. No artigo 11, diz que a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional e social. Mesmo previsto e assegurado pela lei, a educação não chega para todos os presídios brasileiros, pois só uma pequena parcela da população carcerária tem acesso à educação no Brasil. Segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, cerca de 10,82% da população carcerária tem acesso à educação. Isso mostra que a violação dos direitos humanos nos presídios brasileiros não se limita à condição de sobrevivência, vai bem além. Segundo especialistas, ampliar a oferta de educação de qualidade nos presídios contribui para a restauração da autoestima e para a reintegração na sociedade dos presos. O sistema prisional brasileiro tem muitos desafios e dificuldades. E um dos desafios é entender que a educação não é um benefício, ela é uma obrigação. Em 2011, houve uma alteração no artigo da LEVES que a inclusão da possibilidade da reemissão de pena pelo estudo. As pessoas privadas de liberdade que estão envolvidas em atividades educacionais na ordem de acordo a cada 12 horas de ensino contaria como um dia de reemissão de pena. Isso também é um incentivo para que as pessoas privadas de liberdade estejam envolvidas em uma ação educacional. E é muito importante e obrigatório a educação nos presídios, pois, como diz Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Olá a todos, me chamo Felipe e irei falar um pouco sobre o currículo na educação de pessoas em privação de liberdade. O currículo, neste ponto, ele tem de ser o mais flexível possível, ou seja, envolvendo um trabalho interdisciplinar que assuma uma contradição. Contradição essa ao contrário de uma educação tradicionalista, uma educação linear que não transforme, que não inove.
apenas siga em linha reta. Ou seja, que possa envolver um espaço de diálogo, de luta e de resistência também, em busca de uma educação emancipatória como um todo. Ou seja, construída com os sujeitos, com os educandos, e não somente para eles. Ou seja, não é possível, em nosso entender, levar uma proposta de mera transposição de escola convencional, tradicional, do que envolve os currículos, os materiais, as ferramentas metodológicas para o interior da prisão e pronto, deixar lá. Mas que ela possa emancipar, envolver. Ou seja, não se trata apenas, ou no entanto, de propor uma educação específica para o contexto prisional, para quem está lá. Mas também pode ser a mesma educação ou seja, não pode ser a mesma educação que já os excluiu, levar aquilo que provocou eles chegarem até ali de certa forma, uma educação linear. Ou seja, concordamos com o Pereira, uma questão que ele frisou muito e eu recapitulei aqui, que ele afirma que é preciso respeitar as singularidades do espaço. Ele frisa o de motivar essas pessoas a ponto de ver na educação uma possibilidade de emancipação, ainda na própria condição de encarcerados. Isso foi um friso de Pereira, 2011, página 45. A organização curricular flexível, ela ainda pode sugerir uma proposta de uma pedagogia com eixos temáticos geradores de projetos com aulas compartilhadas, com organização de atividades individuais, respeitando os ritmos e níveis de aprendizagem de cada estudante e também os provocando a avançar em suas próprias aprendizagens. Ou seja, não é só entregar, mas é entregar e receber novamente, ou redistribuir aquilo que foi aprendido. Estamos diante de uma instituição que ela prima pelo rigor. É notável isso, ela prima pelas regras de obediência, pelo cumprimento às leis dentro lá do espaço. Ou seja, para que mais linearidade, ou seja, mais rigidez? Para que estabelecer limites em atividades separadas? As rodas de leitura, as atividades de teatro, elas não podem dialogar com as atividades da escola, uma envolver a outra? Ou seja, os currículos das diferentes disciplinas e atividades, eles necessitam ser pensados em conjunto, como um todo, não separadamente. Esse desenho, esse mapeamento curricular flexível e metodológico, ele pode garantir uma autonomia docente que tem sido duplamente limitada, devido pelas fontes de conhecimento que, de certa forma, estão determinadas pela cultura dominante e pelas condições dos contextos específicos de trabalho. Se eles protagonizam o espaço da sala de aula com os estudantes, de certa forma, eles estarão imersos no contexto de uma realidade. Portanto, na escola, eles podem romper a margem de um tempo linear, de uma educação linear, e sim tornar uma educação emancipatória, uma educação inovadora, libertadora. Dando continuidade à nossa pesquisa e analisando o que seria e como seria essa proposta de resolução da educação de jovens e adultos em privação de liberdade, entendemos que a educação é um direito de todo cidadão brasileiro, mesmo dentro da realidade penitenciária, e é um dever dos órgãos responsáveis garantir que os jovens e adultos possuam acesso a essa oferta de educação que é sugerida pelo Ministério da Educação, juntamente ao Conselho Nacional da Educação e à Câmara de Educação Básica, através da Resolução número 2, de 19 de maio de 2010. Sabendo que essas ofertas, o espaço dentro da sala de aula e dos espaços educacionais variam para cada indivíduo, dependendo da sua pena, do regime e de outros requisitos que existem. Essa oferta para muitos se entende como apenas algum benefício para carcerários, mas funciona em muitos casos como uma forma de mudança de vida, inclusão na educação e ressocialização para eles. Podemos citar algumas das coisas que são ofertadas para a educação dos jovens e adultos em privação de liberdade, como, por exemplo, eles possuem direito de realizar o Enem, possuem bolsas para faculdades privadas, já com o transporte incluso, têm a oportunidade de participar de ações complementares, como fomento à leitura, inclusão digital e esporte, e também de participar de projetos de pesquisas e de campanhas sobre o valor da educação em espaços de privação de liberdade. A equipe da gente entende que o sistema educacional prisional ainda é falho,
que não atende a todos os jovens e adultos presos e que precisamos nos juntar para lutar e fazer com que essa oferta seja cumprida com mais eficácia. Mas também entendemos que, de 2009, 2010 para cá, quando a resolução começou a ser aprovada, já existia um grande avanço e um espaço que antes não era oferecido para os jovens carcereiros no Brasil. Oi, meu nome é Camila Flávia e eu vou falar sobre a demanda e como a realidade com a democratização do ensino tem funcionado. Os novos ensinamentos vêm sendo chamados para desempenhar novos papéis, mas, no entanto, a sua estrutura, a sua organização e seus profissionais não estão sendo suficientemente preparados para os novos desafios e demandas. Por exemplo, atualmente, a privação da liberdade é a forma para a punição de pessoas em conflito com a lei, possuindo a dupla finalidade de punir e reabilitar para um convívio social. Contudo, de forma como está configurado para seguir os padrões de ensino, que são por meio de regras rígidas, esse convívio social vai ter a influência e o trabalho de professores, psicólogos, assistentes sociais, diretores e gestores. Mas para isso, as instituições e governos têm pouco contribuído para aumentar a capacitação e a contratação de novos funcionários, que possam contribuir para uma boa educação e ressocialização que possa reintegrar os sujeitos de volta à sociedade. Boa noite, me chamo Aline Fernanda e juntamente com Vitória Cecília iremos abordar um pouquinho sobre a organização e funcionamento da educação no sistema carcerário. Através de algumas pesquisas, a gente pôde constatar que os presídios eles passam por diversas dificuldades, como, por exemplo, os greves, violação de direitos, violência física e moral, sem falar nas condições dos presídios, né? Onde alguns dados mostram que o sistema carcerário inteiro do Brasil, ele tem capacidade para 368 mil detentos, porém, muitas vezes, né, os presídios têm o dobro dessa capacidade, ou seja, se nesse presídio tem capacidade para 200 presos, nesse presídio no Brasil ele tem 400 ou muito mais de 400 presos. Então, essa superlotação, ela acaba influenciando bastante na questão da educação. Ou seja, eu preciso inserir a educação naquele ambiente que muitas vezes não tem condição para isso, não tem oferta para isso. Sem falar também em questões como higiene. O EJA, dentro das escolas localizadas no presídio, ela tem o mesmo funcionamento e o mesmo currículo das demais instituições de ensino, né? Das demais instituições de ensino de jovens e adultos. A única diferença é que está no sistema prisional, ou seja, os detentos estão em privação de liberdade. Vitória Cecília vai falar um pouquinho mais, aprofundar sobre o assunto. A diferença é que na educação prisional faz-se ainda mais necessário trabalhar questões ligadas aos direitos humanos e aos variados contextos de vida dos alunos. Se um presídio tem escola, para frequentar as aulas, basta que o detento demonstre interesse. A matrícula é realizada priorizando quem não concluiu os estudos. Caso não haja vagas disponíveis, eles ficam inscritos em uma lista de espera. Por lei, a cada 12 horas de aula que um detento frequenta, ele tem direito à remissão de um dia de pena. Há ainda um programa de leitura. Um detento pode ler um livro dentro do prazo de 30 dias e fazer uma prova. Se a nota obtida for superior a 7, ele obtém uma semana de remissão de pena. Sem falar também que a oferta varia de estado para estado. Cada unidade, vamos dizer assim, que cada unidade tem seu universo. Como cita Mariângela Gracioso, que é uma coordenadora de pesquisa em educação dos presídios. Ela fala exatamente isso. Cada unidade tem o seu universo. Ou seja, cada presídio tem a sua forma de funcionar. E em alguns presídios, como por exemplo no Belém, o Senai entrou em parceria e ele oferece cursos aos presidiários, né? Capacitando esses presidiários para quando sair do sistema prisional. Eles visam a socialização através de cursos.
Outro fato importante é que o nome das escolas prisionais era Escola Prisional Fulano de Tal. E hoje em dia não, com alguns anos essas escolas agora são chamadas de Escolas Estaduais Fulano de Tal. Ou seja, tirou o rótulo da escola ser prisional, né? De estar localizada no presídio. Então isso fez com que valorizasse mais a ressocialização desses detentos. Meu nome é Márcio, sou professor de língua portuguesa e trabalho no sistema prisional. Como são contratados professores para o sistema prisional e qual a formação necessária? Através das SERES, Secretaria Executiva de Ressocialização. É necessário ter a licenciatura plena na disciplina disponível e se pós-graduado. Como é a relação dos professores com os alunos do sistema prisional? Totalmente interativa. Como o ressocializando se comporta durante as aulas? Extraordinário, totalmente respeitoso. Os professores têm estrutura e espaço adequado para a execução das atividades e quais são os desafios encontrados? Sim, no início a questão é de adaptação entre si. Como a educação na unidade prisional pode contribuir para a ressocialização dessas pessoas e como ocorre esse processo? Em todos os aspectos. O primeiro é educacional em relação à sua formação, nos ensinos fundamental e médio, com direito aos certificados, na redução de pena e nos tratamentos de saúde como ambulatorial e psicossocial. As aulas ocorrem todos os dias. Quantos anos dura a formação da EJA? Sim, exceto nas quartas-feiras, devido ao dia de visita, e em relação ao EJA, o período são de 2 anos. Ocorrem muitas desistências. Em média, quantos alunos concluem a formação da EJA? Sim, devido à transferência de um sistema prisional para o outro. Em média, 70% se formam. Como profissional da educação, o que você acha que deve avançar na formação da escola para o sistema penitenciário e socioeducativo, da qual a construção educacional ajuda, acima de tudo, a busca pela ressocialização dos infratores? Como profissional da educação do sistema prisional, a escola é um alicerce para todos os reeducandos, em tudo, em todos os níveis, lhes proporcionando todos os direitos dos quais já lhe foram citados, como certificados de ensino fundamental e médio, formação nas áreas profissionais e lhe dando a oportunidade de ingressar em uma universidade. Por que é importante levar a educação ao sistema prisional? Porque a educação é a base inicial para que o indivíduo tenha consciência de todos os seus erros e acertos. Como os infratores desenvolvem-se no estudo dentro do sistema penitenciário e o que eles relatam para o futuro? No início, apresentam algumas dificuldades, mas com o acompanhamento dos professores e psicólogos, se tornam pessoas maleáveis. Em relação ao futuro, esperam que a sociedade lhes forneça uma oportunidade para o campo de trabalho e que não haja tanto preconceito.